Oi, gente, tudo bom? Hoje eu vou dar seguimento ao nosso embasamento teórico sobre transtornos e distúrbios de aprendizagem, dificuldades de aprendizagem, desculpa. Hoje a gente vai dar continuidade à leitura do livro, já estamos no capítulo 4, então se você não acompanhou, volta aí os vídeos no meu canal para acompanhar esse curso de extensão. Eu vou dar início, desculpa, vou dar início aqui aos nossos slides para acompanhar, para ficar mais fácil de vocês entenderem, ok? Bom, para quem não sabe, eu sou estudante da Uninter, Centro Universitário Internacional. Esse é um curso de extensão do meu estágio de ensino fundamental e que a gente está tendo a oportunidade de fazer em formato de curso de extensão em tempos de pandemia, levando informação para a comunidade. Tá? E para quem não me conhece, meu nome é Ayla Cristina dos Reis, faço licenciatura em Psicopedagogia, meu NU é 2027218. Esse, então, como eu disse, estágio supervisionado em Psicopedagogia no ensino fundamental. Bom, eu comecei esse curso de extensão trazendo informação para vocês sobre dificuldades de aprendizagem, transtornos de aprendizagem. E eu escolhi esse livro, né? Vocês estão vendo aí também no slide. Dificuldades de aprendizagem, um olhar psicopedagógico. Esse livro é de Daniela Leal, Maquiline Oliveira Gomes Nogueira, da editora Entre Saberes, da série Psicopedagogia. E agora nós já estamos indo para o 4º capítulo e vamos falar hoje sobre plasticidade cerebral e o processo de aprendizagem, novos desafios. Gostaria muito da participação de vocês, então curte aí o vídeo, deixa um comentário, pode deixar seu e-mail também para a minha lista de presença, por favor, e para receber o certificado desse curso de extensão também, tá? Então, vamos dar início, esse livro sempre se inicia, né, uma citação, e a de hoje é de Fonseca, de 1995, página 148. É hoje incontestável a afirmação de que o órgão privilegiado da aprendizagem é o cérebro. Dadas as relações inevitáveis entre o cérebro e o comportamento e entre o cérebro e a aprendizagem. Da mesma forma, essa relação se verifica quando se abordam as dificuldades de aprendizagem. Então, nesse capítulo, buscaremos discutir algumas questões neurológicas que têm inter-relação com o processo de aprendizagem, explanando desde como o sistema nervoso central decodifica os estímulos e os transforma em aprendizagem, até chegarmos ao processo de plasticidade cerebral. A plasticidade cerebral é um tema recente nas discussões relacionadas à medicina em geral, bem como as discussões sobre o processo de aprendizagem. Sabemos que até aproximadamente os anos 1950, os médicos acreditavam que nada se podia fazer diante da perda de neurônios e de conexões sinápticas, pois, segundo a concepção que circulava na literatura médica da época, admitia-se que o tecido cerebral não se regenera e que o cérebro já possuía um programa genético definido. Cabe aqui retomarmos um pouco da história e destacarmos que as primeiras hipóteses sobre a neuroplasticidade são descritas por volta de 1800, quando estudos sugeriram que porções sobreviventes do cérebro alteravam sua atividade funcional de modo a fazer as vezes de outra para contribuir com sua recuperação. No entanto, o termo neuroplasticidade foi cunhado e introduzido na neurociência somente em 1906.
por um psiquiatra italiano chamado Ernesto Lugaro. Para o psiquiatra, o termo neuroplasticidade referia-se à mudança entre os neurônios de forma adaptável para permitir a maturação psíquica da aprendizagem e até mesmo a recuperação funcional após lesões cerebrais. Contudo, antes de entrarmos nesse aspecto, faremos uma breve descrição de conceitos fundantes para se compreender esse processo tão complexo, mas fascinante, que é a neuroplasticidade, assim como suas contribuições para o processo de aprendizagem. Então vamos lá agora falar sobre alguns conceitos que o psicopedagogo precisa saber sobre neurologia. Diante de nossa prática psicopedagógica, tanto em consultório quanto em instituições, notamos que a compreensão sobre alguns conceitos-chave sobre neurologia nos elucida significativamente na interpretação de determinados diagnósticos que chegam às nossas mãos, assim como na compreensão de como agem determinados transtornos de aprendizagem no desenvolvimento da criança, do jovem ou do adulto que o possui. É certo que não conseguiremos abranger o sistema nervoso central, é certo que não conseguiremos abranger todas as questões neurológicas, contudo, exploraremos como o sistema nervoso central transforma em aprendizagem os estímulos que recebe. Como descreve Fonseca, uma concepção sobre a DA, que é dificuldades de aprendizagem, não pode separar, por mais difícil que seja admitir, os aspectos psicossociológicos ou psicoculturais dos aspectos neurofisiológicos ou neurobiológicos, pois o psicopedagogo não pode prosseguir seus estudos sem ter conhecimento científico sobre os transtornos de aprendizagem. Segundo o autor, é inevitável, portanto, a procura de um conhecimento psiconeurológico para compreender os problemas perceptivos, cognitivos e motores da criança com dificuldade de aprendizagem. Rieso nos coloca aqui, para que se entenda o processo de aprendizado, é também imprescindível dominar a sequência pela qual ocorrem os eventos neuromaturacionais da criança, enquanto cresce, se desenvolve e também aprende. Para o autor, o entendimento da neurohistologia no final do século XIX, ao serem descobertos dois tipos de células nervosas, o neurônio e o gliócito, chamado também de célula glial ou neuroglia, foi importante para a neurociência. Inicialmente, a ideia era de que apenas o neurônio era a unidade morfofuncional fundamental do SNC, do Sistema Nervoso Central, enquanto o glócito era tipo meramente como uma célula de apoio. Poder-se-ia, então, imaginar que somente o neurônio era capaz de aprender, mas esta não é toda a verdade. De acordo com o autor, essa é atualmente uma afirmação definitiva, pois sabemos que as células gliais são 10 a 15 vezes mais numerosas do que os neurônios, que podem modificar-se com a chegada de novas informações ao cérebro, ao sistema nervoso central,
e que de certo modo, portanto, também participam dos mecanismos celulares do aprendizado. Além desse importante mecanismo, as células gliais também são responsáveis pela capacidade de regeneração ou recuperação das células nervosas, ou seja, são responsáveis pela neuroplasticidade, pelo reaprendizado, entre muitas outras funções. Os neurônios, contudo, são realmente numerosos. Existem aproximadamente 110 bilhões de neurônios no cérebro, com diferentes formatos e funções, com a capacidade específica e quase exclusiva de aprender. Cada neurônio tem potencial para fazer em torno de 60 mil conexões ou sinapses, sendo que cada sinapse pode receber até 100 mil impulsos por segundo. A constituição dos neurônios se dá pelo corpo celular, dendritos e axônio. No corpo celular situa-se o núcleo e as organelas, os quais permitem a elaboração do estímulo elétrico ou impulso nervoso que responda às sensações recebidas por sua membrana citoplasmática e os seus prolongamentos. Os dendritos são prolongamentos citoplasmáticos que desempenham a função de ampliar a área de captação da membrana neuronal dos estímulos nervosos externos à célula, para que sejam avaliados no corpo celular. Quanto maior a quantidade de dendritos, maior será a coleta de informações, permitindo ao corpo celular a elaboração de uma resposta mais completa e complexa. O axônio, segundo Ascencio Ferreira, é a via de resposta, ou seja, a expressão da célula nervosa. É o axônio que serve de fio condutor para que o estímulo elétrico criado no corpo celular, como resposta aos estímulos recebidos, chegue ao destino ou órgão efetor. Para desempenhar tal função, o axônio é revestido por uma substância rica em lipídios, chamada bainha de mielina, a qual, por sua vez, tem papel de acelerar a condução do impulso nervoso. Mas é na sinapse que ocorre a transformação do estímulo elétrico, criado no corpo celular, em estímulo químico mediado por neurotransmissores. Apesar de atuarem praticamente ao mesmo tempo, há algumas diferenças entre tais estímulos. A neurotransmissão elétrica é a mais antiga, do ponto de vista ontogenético. É o estímulo que está mais relacionado ao processo de desenvolvimento neuropsicomotor. Já a neurotransmissão química é a mais recente, unidirecional, e está mais ligada ao aprendizado. De acordo com o Weiler, durante o transcurso do aprendizado, evento sináptico, são produzidas modificações moleculares nas quais ocorrem as etapas de aquisição e consolidação. Segundo a autora, quando um estímulo novo chega ao cérebro, se produz um padrão diferente de descargas, provocando uma modificação que persiste. A retenção dessa modificação se relaciona com a memória ou engramas, ou seja, a teoria molecular da aprendizagem se relaciona com modificações produzidas
nos ácidos nucleicos do neurônio, que levam à formação de novas proteínas. Quando elas são transportadas para lugares específicos da membrana plasmática e incorporadas às suas estruturas lipídicas, a memória de curto prazo, reverberação, se transforma em memória de longo prazo, modificações estruturais. Na etapa de aquisição de aprendizagem, portanto, ocorre o surgimento de novas sinapses e, na etapa de consolidação, ocorrem modificações bioquímicas e moleculares que se referem à memória. Tal processo de consolidação leva de 15 minutos a 1 hora. De acordo com Riesko, as maiores alterações morfogenéticas do sistema nervoso central ocorrem durante os primeiros 3 a 4 meses de gestação, quando há uma intensa proliferação e deslocamento celular nas estruturas embrionárias. Contudo, o autor alerta-nos que, apesar de iniciado na gestação, tais eventos só se completam tempos após o nascimento, como a mielinização e a formação dos circuitos neurais. Então, vamos falar agora sobre os hemisférios cerebrais. Muitas vezes, ao falarmos dos processos de aprendizagem, caímos na falácia de dizer que são os hemisférios cerebrais os únicos a participarem do processo de aprendizagem. Mas, como estamos vendo até o momento, não é bem assim que acontece. A atenção, por exemplo, o ato essencial para que ocorra a aprendizagem, depende de uma complexa interação entre estruturas do tronco encefálico e suas conexões com o córtex frontal. Os transtornos de atenção ocorrem muitas vezes nesse processo. Os hemisférios cerebrais se dividem em direito e esquerdo, e ao mesmo tempo em que estão separados, estão unidos por estruturas de conexão. A mais famosa é o corpo caloso, certo? Tá aqui, eu vou mostrar a figura para vocês. Ó, aqui, corpo caloso. De acordo com Riesko, durante um tempo, as funções corticais foram divididas, como se estivessem totalmente estanques, sem comunicação entre si. No entanto, segundo o autor, tal tentativa não se sustentou ao longo dos anos. Atualmente, se admite que exista uma lateralização bem definida para as funções mais antigas, como, por exemplo, a motricidade. Em contrapartida, para as funções mais complexas, tais como a linguagem, o que existe não é uma pura e simples lateralização. Ambos os hemisférios atuam juntos, mas existe o que chamamos de dominância hemisférica, ou seja, um trabalho melhor com certos aspectos daquela função, enquanto o outro trabalha melhor com outros aspectos da mesma função. Eu vou mostrar para vocês uma figura de um esquema global dos hemisférios cerebrais. Ó. Essa aqui de baixo. Certo? Cabe ressaltar que a divisão dos hemisférios é apenas uma questão didática, para que se entendam as funções de cada lobo. Essas funções não podem ser consideradas estanques, senão se fazem arbitrárias, pois existem várias conexões entre os lobos
de forma que ambos atuam juntos, apesar de nem sempre em forma simétrica. O lobo occipital é um lobo sensitivo e está relacionado primariamente com a visão. É por ele que passa todo o aprendizado do conteúdo visual. O lobo temporal possui várias funções, mas é também um lobo sensitivo. Está relacionado com o olfato, a audição, com a representação cortical das vísceras, com as emoções, o comportamento, a linguagem compreensiva e a memória. O lobo frontal, já vou mostrar a figura para vocês, possui várias funções, entre elas a do planejamento da fala e dos atos motores. No que se refere ao aprendizado, pode-se afirmar que o lobo frontal participa da linguagem falada, do controle do humor e dos impulsos, além de todos os aprendizados que envolvam o movimento do corpo. O lobo frontal é um dos últimos a completar sua maturação, entre 5 e 7 anos de idade. E, por fim, o lobo parietal e todas as suas conexões são responsáveis pelas gnósias. É basicamente sensitivo, pois realiza a associação auditiva e a visual. Aqui, ó, a imagem. Vou passar aqui para vocês, aqui na... Cadê? O lobo. Aqui, ó, lobo frontal, tá aqui. Diante de tal divisão, coadunamos com o pensamento de Ries, ao dizer que os diferentes aprendizados ocorrem em diferentes locais, mas se consolidam também em diferentes épocas, criando verdadeiras janelas maturacionais. Isso nos leva à conclusão de que o conhecimento sobre a neuroanatomia da aprendizagem nos auxilia na compreensão dos passos que compreendem o trabalho com a criança durante o processo do aprender, principalmente quando esta apresenta alguma dificuldade no processo de escolarização e ou transtornos da aprendizagem. Então, a plasticidade cerebral e aprendizagem. Retomemos agora o conceito de plasticidade cerebral, rapidamente enunciado no início deste capítulo e que foi deixado em suspenso para que pudéssemos compreender alguns conceitos fundamentais da neurologia e, então, abordarmos essa área. Como dito anteriormente, a plasticidade cerebral é um dos grandes desafios das neurociências. Isso porque o conceito que pairava sobre o sistema nervoso central é de que, após uma lesão com perda celular, o mesmo não teria condições de se regenerar. Contrariando tal discurso, Rota, 2006, nos coloca que os avanços nas pesquisas em neurologia, principalmente as que estudam os aspectos anatômicos, têm contribuído significadamente para o entendimento das plasticidade cerebral. Não só no que tange a reorganização do sistema nervoso central pós-lesão, mas também como a capacidade de permitir a flexibilidade do cérebro normal e, consequentemente, como tão bem disse Black, a cognição. Hoje, de acordo com a autora, fica claro que até o cérebro adulto, que antes pensava-se ser imutável, pode renovar-se a partir de algumas áreas com capacidades para gerar novas células.
Por isso, e diante de tais explicações, ainda fica a dúvida. O que é a plasticidade cerebral? Ou melhor, o que diz o conceito de plasticidade cerebral que nos leva a compreender ou entender como este processo pode ajudar no aprendizado? Segundo Musatti, a plasticidade cerebral pode ser definida como uma mudança adaptativa na estrutura e função do sistema nervoso, que ocorre em qualquer fase da ontogenia, como função de interações com o meio ambiente interno e externo, ou ainda como resultante de lesões que afetam o ambiente neural. Para o autor, não é possível falar em desenvolvimento sem falar de aprendizagem e de plasticidade cerebral, pois o processo de crescer e aprender pressupõe não só ter garantia à integridade funcional do cérebro e de suas múltiplas atividades complexas, como a linguagem cerebral, corporal, musical, a atenção e memória, mas, acima de tudo, garantir a flexibilidade adaptativa necessária para modular funções e conexões mediante diferentes desafios do mundo. Afinal, o desenvolvimento cerebral, de acordo com o autor, também possui eliminação e perda de neurônios, morte neuronal programada, e não somente crescimento e enriquecimento de sistemas neuronais. É a partir dos estudos de Minkowski dos que se descobre que a evolução do sistema nervoso começa na concepção do feto e termina na fase adulta. Como descreve Rota, na vida fetal, o desenvolvimento neuronal chega a ser tão intenso e rápido, com 250 mil novas células por minuto. Ao chegar à fase adulta, o homem possui cerca de 100 bilhões de neurônios, constituindo circuitos especiais para cada indivíduo, dependendo das experiências vivenciadas por cada um de seus diversos ambientes. Por isso, entendemos que o cérebro não só é capaz de produzir novos neurônios, mas também de responder à estimulação do meio ambiente, com um aprendizado que tem a ver com modificações ligadas à experiência, ou seja, modificações que são a expressão da plasticidade. De acordo com Rota, é por meio da relação entre reprodução e estímulo que se constitui o principal pilar para a reabilitação, ou seja, é dessa forma que ocorre a neuroplasticidade cerebral. É claro que os momentos críticos para o desenvolvimento de uma função, principalmente durante a infância, são fundamentais para a aprendizagem. No entanto, sabemos que hoje, mesmo o sistema nervoso central de um adulto é capaz de responder a estímulos em um determinado grau. Que bom! Os estudos evoluíram e trouxeram novidades, porque a gente tinha, eu já aconteceu várias vezes, acho que até eu já falei, não queima seus neurônios porque eles não se regeneram, né? Não produz mais. Então não queime os neurônios à toa, né? E a gente tinha o costume de dizer isso, mas eles, tá aí, estímulos do meio ambiente podem sim fazer com que exista aí um novo aprendizado, novos neurônios. É bem importante saber disso. É importante ressaltar ainda que quando falamos de neuroplasticidade cerebral,
Não podemos ficar com a compreensão errônea de que esta apenas ocorre em adultos que por algum motivo sofreram uma lesão cerebral. Devemos ter claro que na infância também podem ocorrer situações de plasticidade cerebral. Como exemplifica Muscat, os adultos com lesão na área temporal posterior geralmente apresentam déficit na compreensão da linguagem. Já na criança, as lesões na mesma área resultam em dificuldades articulatórias da fala. Contudo, o autor salienta que, mesmo com todo o avanço da neurociência, os conhecimentos da neuropsicologia do desenvolvimento infantil ainda se aliam fortemente às avaliações quantitativas e qualitativas. Isto é, depende-se, sobretudo, do trabalho de comunicação entre profissionais das diferentes áreas que atuam conjuntamente para a construção de um olhar unificado que transcenda tanto o reducionismo mente-cérebro quanto o empirismo cérebro-mente. Nesse sentido, a educação das crianças nos atuais dias requer uma verdadeira revolução na forma de olhar, interagir e construir o conhecimento, pois elas estão sujeitas a múltiplas mediações que, segundo Muscat, consideram os aspectos dinâmicos e modulares do cérebro, a especialização funcional, as relocações da rede neural e a cooperação intermodalidades, desde o nível sensorial até a organização de funções cognitivas. Concluímos, assim, que a plasticidade cerebral, ou neuroplasticidade, é que contempla múltiplos enfoques e, consequentemente, é inesgotável. Para tanto, retomemos a fala inicial deste texto. É certo que não conseguimos abranger todas as questões neurológicas, contudo, acreditamos que as questões abordadas neste capítulo foram de fundamental relevância para a formação ou aperfeiçoamento dos futuros ou atuais psicopedagogos. Vamos à nossa síntese desse capítulo, que eu acho que foi muito importante. É muito importante, eu acho que informação para não só os psicopedagogos, como pedagogos e pais, né, mães, aí que se preocupam aí com o desenvolvimento e aprendizagem dos seus filhos, que de repente estão precisando de uma ajuda, que de repente estão passando por um momento difícil, precisa de um apoio precioso, né? Então, o capítulo em questão teve como objetivo central trazer aos futuros ou atuais psicopedagogos informações que nós, enquanto autoras e psicopedagogas, acreditamos serem essenciais para se compreender como se dá o processo de aprendizagem, bem como as dificuldades no processo de aprendizagem, com base nos estudos da neurociência e, mais especificadamente, da plasticidade cerebral. Temos certeza de que não abordamos todas as questões acerca deste tema tão envolvente, mas, ao mesmo tempo, complexo, que é a plasticidade cerebral. No entanto, acreditamos que aqui está o primeiro passo para o conhecimento ou aperfeiçoamento dos profissionais da área. Afinal, o texto nos traz uma visão geral e, muitas vezes, bem específica de onde nos focarmos para compreender a dificuldade de aprendizagem pela qual a criança ou o jovem esteja passando. Posto isso, chegamos à conclusão de que os conceitos de neurologia na atuação psicopedagógica
são fundamentais para que o profissional consiga interagir melhor com a equipe de profissionais que venha a atender a criança, assim como verificar quais áreas devem ser estimuladas para que o aprendizado se desenvolva da melhor forma possível e o atendimento psicopedagógico tenha um rendimento satisfatório, pautado em teorias e áreas do conhecimento que contribuam cada vez mais para a sua atuação. Quero lembrar vocês que no final do conteúdo desse livro, do nosso embasamento teórico, eu vou trazer as indicações do livro, que o livro cita, que são indicações de filmes, de livros e de sites, se você quiser se aprofundar no assunto. Filme é algo bem fácil, para a gente assistir, colher informações, ter aí aprendizado de qualidade. E para quem não gosta muito de ler, uma ótima opção, uma ótima alternativa para estar aí se aprofundando em todos esses temas aqui que eu estou trazendo nesse livro maravilhoso para vocês. Bom, encerramos então o nosso quarto capítulo e vamos voltar com o quinto capítulo. Nós vamos lá falar de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, tá bom? Eu quero mais uma vez pedir para vocês a participação de vocês. Vocês participam como? Curte aí o vídeo, deixa seu comentário, deixa o seu e-mail para certificado, para constar na minha lista de presença. Eu agradeço se você puder deixar o seu e-mail. Muito obrigada. Deixe uma pergunta se você quiser deixar a pergunta. Eu vou procurar trazer a resposta de uma forma clara e que eu possa estar ajudando a esclarecer alguma dúvida de vocês. Mais uma vez, hoje eu quero agradecer a participação e conto com a participação de vocês aí mais adiante nos próximos vídeos. Finalizando aqui nosso conteúdo, nosso embasamento teórico desse livro, eu quero trazer alguns artigos para se aprofundar mais aí nas dificuldades de aprendizagem, as tão conhecidas DIS, dislexia, descalculia e outros. E também deveria trazer algo mais também sobre TDAH, algum tipo de atividade que pode estar sendo utilizado aí para melhorar o desenvolvimento das crianças, dos jovens, dos adultos também. E queria trazer algo assim em nível de ensino fundamental para vocês, que a gente conta aí o ensino fundamental é onde a maioria das dificuldades ou transtornos são aí encontrados, diagnosticados ou onde nascem as suspeitas, e eu acho que vai ser bem interessante trazer atividades aí direcionadas para essa faixa etária aí do 7, aos 14 anos. E mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês. Eu deixo aqui até breve, até o nosso próximo vídeo. Muito obrigada, tchau.